A mendiga negra inteligente deixa milionário, simples sem palavras, com sua resposta surpreendente. Lisboa estalava em risos abafados e barulho de talheres, sob os lustres brilhantes do restaurante mais badalado da cidade. O aroma de pratos requintados envolvia os clientes, mas a tensão no ar era palpável. No meio da elegância estava Isabela Rodrigues, uma jovem garçom de origem humilde, cujos sonhos brilhavam mais do que as luzes do lugar. Ela sempre amou palavras, cada uma delas um portal para um mundo novo. Então ele entrou. Alexandre Martins, o empresário que arrastava a fama e a arrogância como um manto. Seu olhar, uma lanterna cínica, fixou-se em Isabela com um desafio. Você se atreve a traduzir isso? O verdadeiro peso de um documento de negócios escorregava de suas mãos como se fosse um jogo de cartas. O que estava em jogo? A plateia continha a respiração. Sussurros e cochichos acompanhavam o tilintar incessante dos copos. Sem hesitar, Isabela aceitou. As palavras, com clareza surpreendente, expôs as falhas em sua tradução. O silêncio tomou conta, e por um momento, tudo o que se ouvia era o coração palpitar de Alexandre, que observava a jovem com uma percepção nova, um brilho em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. A conexão surgiu como um reflexo. As conversas esporádicas transformaram-se em encontros rápidos, onde os olhos se encontravam e o tempo parecia evaporar. Mas assim como uma taça de vinho que pode se espatifar, a pressão começou a crescer. Alexandre viu nela um potencial a ser lapidado e decidiu enviá-la para aprender sobre vinificação na França. Uma oportunidade dourada, mas também uma separação. Como ela poderia deixar Lisboa para trás, a cidade que pulsava com suas memórias, e ele, o homem que fazia seu coração acelerar? Enquanto Isabela mergulhava no mundo dos vinhos, as críticas na mídia começaram a ecoar, levantando questões sobre sua competência. A jovem garçom que se tornou estrela, verdadeira ou um conto de fada? O que ela realmente valoriza? A ambição que a elevou ou o amor que a enraizou? O futuro estava nas suas mãos, incerto, mas pulsante, esperando para ser moldado. E quando o tempo chegou, as chaves na mesa soaram como um aviso. Um caminho diferente à sua frente, um dilema. Que escolha faria a jovem que transformou sua vida em apenas alguns meses? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de... Ela olhou para a tela. Era Alexandre. Um misto de amor e apreensão a invadiu. Com a voz trêmula, ela atendeu. Isabela, você precisa voltar. Há algo importante que eu não consegui te contar antes, disse ele. Sua voz carregada de urgência. Um nó se formou na garganta dela. O que aconteceu? Não posso falar ao telefone. É sério. Venha imediatamente para o escritório. Ele insistiu. O tom dele fez o estômago dela revirar. Um frio percorria seu corpo. Pois sabia que algo estava errado. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou um casaco e saiu.
A cidade estava iluminada, mas as luzes pareciam opacas, como se o mundo tivesse perdido um pouco do seu brilho. O caminho até o escritório foi uma mistura de expectativa e medo. Cada passo mais pesado que o anterior. Por que a urgência? O que estava escondido? Ao entrar no escritório, encontrou Alexandre olhando pela janela. Seu semblante estava sombrio e ele demorou a se virar. Isabela, ele suspirou, como se cada palavra fosse uma luta. Há coisas sobre meu passado que eu nunca te contei. Eu estou envolvido em algo maior do que imagina. Uma onda de confusão e ansiedade a atingiu. O quê? O que você quer dizer? Ele olhou nos olhos dela, e naqueles momentos, tudo pareceu parar. Eu sou mais do que um empresário. Minha família está ligada a algo ilegal. Um esquema de corrupção que envolve muita gente influente. E eu fui puxado para isso sem querer. A revelação chocou Isabela. Como assim? Você está brincando? As palavras saíram como um sussurro. Ele não respondeu, apenas assentiu, com o olhar perdido. O som de passos apressados ecoou no corredor, e a porta se abriu de golpe. 2 homens entraram, com rostos de poucos amigos. Um deles segurava um documento com a palavra investigação estampada em letras grandes. Alexandre Martins, você está sob a custódia da lei por suspeita de envolvimento em atividades criminosas. Venha conosco. A voz deles era um eco de autoridade, que não deixava espaço para discussões. Isabela ficou paralisada. O choque a atingiu como um soco no estômago. Tudo começou a fazer sentido. A arrogância, os segredos, o olhar de Alexandre parecia uma película de dor que se desdobrava lentamente. Ela queria acreditar que tudo era um pesadelo. Isabela, eu não sabia? Eu prometo! Alexandre gritou, enquanto os homens o puxavam. Mas era tarde demais, ele estava se afastando e ela se sentia incrivelmente impotente. O restaurante, a tradução, as promessas, tudo agora parecia uma farsa. Antes que ele fosse levado, seus olhares se cruzaram pela última vez. Um silêncio pesado se instalou, cheio de promessas não cumpridas e um amor que parecia evaporar. O passado dele veio como uma tempestade devastadora, prejudicando tudo o que ela havia construído. Os homens o arrastaram para fora e Isabela ficou ali, em choque. O mundo girava. O que ela faria agora? A ambição ainda pulsava dentro dela. Mas e o amor? As dúvidas a assaltavam. Até onde ela estava disposta a ir por alguém com um passado tão sombrio? A cidade parecia sorver a luz, enquanto Isabela se debatia entre o amor e a verdade. O futuro, antes brilhante, agora parecia cheio de sombras. E com um suspiro profundo, ela percebeu que tinha de decidir. Mas o que seria essa decisão? O que mais ela descobriria sobre Alexandre? Com o coração pesado, ela deu um passo em direção ao desconhecido, sentindo o peso da incerteza em cada movimento. Isabela estava paralisada, o olhar fixo na porta onde Alexandre fora levado. O coração pulsava forte. Uma tempestade de emoções a dominava. O choque misturava-se à dor. O que ela deveria fazer agora? A angústia revirava seu estômago e o mundo parecia escorregar das suas mãos. Então, uma luz azulada cortou a escuridão na rua. Isabela virou-se para o barulho e uma van preta estacionou abruptamente, parando em frente ao escritório. O pânico cresceu. Do lado de dentro, a cena se desenrolava lentamente em sua mente. Homens de terno escuro, rostos impassíveis, um ar de tensão carregada. E, de repente, a porta se abriu novamente. Um terceiro homem entrou, alto, magro, com uma postura firme
e um brilho ameaçador nos olhos. Ela reconheceu aquele homem, Miguel, irmão de Alexandre, e ele estava ali, em Lisboa. O seu passado, aquele que Alexandre jurara estar longe, agora cercava Isabela. A adrenalina fez agir. Miguel, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, medo e determinação misturados. Miguel a ignorou, caminhando direto até onde os agentes estavam. O que está acontecendo? Ele exigiu. A tensão aumentou de forma palpável. Isabela ficou apreensiva, observando a troca de olhares. Aquela não era a primeira vez que Miguel surgia de modo inesperado na vida deles. Alexandre está sendo preso por acusações sérias. Um dos agentes respondeu, com um tom frio. Neste momento, Isabela percebeu que a situação era muito pior do que pensara. A conexão entre os irmãos era mais complexa do que entendia. Ela precisava saber a verdade. Miguel se virou, seus olhos agora penetrantes sobre Isabela. Escute! Você não sabe o que está acontecendo. Alexandre está em perigo. E você também. Um arrepio percorreu a espinha dela. Como assim? O que você quer dizer? Ele está sendo manipulado, Miguel continuou, a voz grave. Um grupo envolvido em corrupção e tráfico de influência. Eles não estão só atrás dele. Eles querem você também. As palavras dela ecoaram como um eco vazio. Eu? Por quê? Miguel hesitou. Porque você se envolveu demais. Sua tradução, a oportunidade que Alexandre te deu. Eles têm olhos em você, Isabela. O que você fez barulho. E agora você é um alvo. A pressão começou a apertar. O choque de sua nova realidade era avassalador. Isabela lutava para processar a informação, enquanto a porta do escritório se fechava, prendendo a luz. Os sons do mundo lá fora pareciam distantes. Eles virão atrás de você, Miguel afirmou, mais como uma advertência do que um conforto. Preciso que você confie em mim. Não é só Alexandre que está em jogo. Você não entende o tamanho do abismo que envolve nossa família. Antes que pudesse fazer perguntas, barulhos de passos e gritos invadiram a sala. Os homens de terno se preparavam para sair, hastes de arma expostas se tornando evidente. Miguel a puxou para trás, utilizando seu corpo como escudo. Saia daqui, agora! Ele gritou. O coração de Isabela disparou e ela deu um passo à frente, mas a dúvida paralisou sua vontade. Como poderia ir? Ela queria salvar Alexandre, mas por outro lado precisava se proteger. Depois do que ele te fez, você ainda o ama? Miguel perguntara, e Isabela sentiu a verdade em suas palavras. O amor que ela tinha por Alexandre começou a ser eclipsado por sombras. Uma nova percepção da realidade despontava. O que ela realmente sabia sobre ele? A ligação entre os irmãos, os segredos que tinham, a forma com que manipulavam a própria vida. Tudo parecia um jogo em que ela era apenas uma peça. Sem pensar, Isabela correu para a porta. Mas antes que a abrisse, uma explosão a fez estremecer. O chão tremeu, o escritório mergulhou em fumaça e confusão. Gritos ecoavam de todos os lados. A cada segundo, tudo mudava. A vida de Isabela, a ambição pela vinificação, seu amor por Alexandre, o drama que a cercava. Tudo se tornava um emaranhado de incertezas. E no centro do furacão, ela percebia que as escolhas eram mais complexas do que imaginava. Os olhos de Miguel a encontravam, e no meio do caos, ela viu um futuro incerto. O que ela faria agora? O que realmente estava em jogo? Os ecos da explosão ainda ressoavam, enquanto ela se sentia ser puxada para uma verdade que nunca soubera. A pergunta pairava no ar como uma sombra. Até onde você iria por amor,
se o amor fosse gerador de dor. Isabela estava paralisada, o olhar fixo na porta onde Alexandre fora levado. O coração pulsava forte, uma tempestade de emoções a dominava. O choque misturava-se à dor. O que ela deveria fazer agora? A angústia revirava seu estômago, e o mundo parecia escorregar das suas mãos. Então, uma luz azulada cortou a escuridão na rua. Isabela virou-se para o barulho, e uma van preta estacionou abruptamente em frente ao escritório. O pânico cresceu. Do lado de dentro, a cena se desenrolava lentamente em sua mente. Homens de terno escuro, rostos impassíveis, um ar de tensão carregada. E de repente, a porta se abriu novamente. Um terceiro homem entrou, alto, magro, com uma postura firme e um brilho ameaçador nos olhos. Ela reconheceu aquele homem, Miguel, irmão de Alexandre, e ele estava ali, em Lisboa. O seu passado, aquele que Alexandre jurara estar longe, agora cercava Isabela. A adrenalina a fez agir. Miguel, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, medo e determinação misturados. Miguel a ignorou, caminhando direto até onde os agentes estavam. O que está acontecendo? Ele exigiu. A tensão aumentou de forma palpável. Isabela ficou apreensiva, observando a troca de olhares. Aquela não era a primeira vez que Miguel surgia de modo inesperado na vida deles. Alexandre está sendo preso por acusações sérias, um dos agentes respondeu, com um tom frio. Neste momento, Isabela percebeu que a situação era muito pior do que pensara. A conexão entre os irmãos era mais complexa do que entendia. Ela precisava saber a verdade. Miguel se virou, seus olhos agora penetrantes sobre Isabela. Escute, você não sabe o que está acontecendo. Alexandre está em perigo, e você também. Um arrepio percorreu a espinha dela. Como assim? O que você quer dizer? Ele está sendo manipulado. Um grupo envolvido em corrupção e tráfico de influência. Eles não estão só atrás dele. Eles querem você também. As palavras dela ecoaram como um eco vazio. Eu? Por quê? Miguel hesitou. Você se envolveu demais. Sua tradução, a oportunidade que Alexandre te deu, o que você fez barulho. E agora, você é um alvo. A pressão começou a apertar. O choque de sua nova realidade era avassalador. Isabela lutava para processar a informação enquanto a porta do escritório se fechava, prendendo a luz. Os sons do mundo lá fora pareciam distantes. Eles virão atrás de você, Miguel afirmou, mais como uma advertência do que um conforto. Preciso que você confie em mim. Não é só Alexandre que está em jogo. Você não entende o tamanho do abismo que envolve nossa família. Antes que pudesse fazer perguntas, barulhos de passos e gritos invadiram a sala. Os homens de terno se preparavam para sair, hastes de arma expostas se tornando evidente. Miguel a puxou para trás, utilizando seu corpo como escudo. Saia daqui! Agora! Ele gritou. O coração de Isabela disparou e ela deu um passo à frente. Mas a dúvida paralisou sua vontade. Como poderia ir? Ela queria salvar Alexandre, mas, por outro lado, precisava se proteger. Depois do que ele te fez, você ainda o ama? Miguel perguntara, e Isabela sentiu a verdade em suas palavras. O amor que ela tinha por Alexandre começou a ser eclipsado por sombras. Uma nova percepção da realidade despontava. O que ela realmente sabia sobre ele? A ligação entre os irmãos, os segredos que tinham, a forma com que manipulavam a própria vida, tudo parecia um jogo em que ela era apenas uma peça. Sem pensar, Isabela correu para a porta. Mas antes que abrisse, uma explosão a fez estremecer.
O chão tremeu, o escritório mergulhou em fumaça e confusão. Gritos ecoavam de todos os lados. Os homens que entraram se dispersaram em direção à saída. Rápido, vamos! Um deles gritou, e o som intenso da sirene de um carro de polícia cortou a emergência. Miguel, em um ato desesperado, empurrou Isabela para um canto, protegendo-a enquanto a fumaça preenchia o ar. Fique aqui! Ele gritou, sua voz arrastada pela fumaça. Mas tudo se desfez quando Isabela ouviu um nome em meio ao caos. A missão é dele. Uma mulher com voz firme se aproximou dos homens. Seu rosto era familiar. Isabela piscou, tentando enxergar melhor. É hora de acabar com isso. Os olhares de todos caíram sobre ela. A mulher sorriu de forma intrigante, uma expressão que a fazia parecer menos uma aliada e mais uma ameaça real. Mãe? Miguel sussurrou, e ao pronunciar a palavra, um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Isabela olhou para Miguel, confusa. Ele não a havia mencionado. E o olhar de desespero em seu rosto a pegou de surpresa. O que você está fazendo aqui? A mulher retrucou, ignorando a presença de Isabela, como se fosse um mero detalhe. Você não devia ter voltado. Ele não pode saber! Miguel gritou, mas as palavras eram em vão. A verdade começou a se revelar, e o ar pesado encheu-se de uma recordação distorcida. Ele precisa saber a verdade. Ele sempre foi o escolhido, disse a mulher, se voltando para Isabela com um olhar que disparava questionamentos. Você deveria ter ficado longe. Mas, agora que está aqui, não tem mais volta. Isabela ficou paralisada, presa em uma teia de segredos e mentiras. Tudo que acreditava saber sobre Alexandre e sua família estava em jogo. A revelação a impactou como um golpe. Havia muito mais em jogo, muito mais do que ela poderia imaginar. O amor se confundia com traição, e os laços de sangue a envolveriam de maneira que nunca quis. O que você quer dizer com o escolhido? Isabela perguntou, o medo revestido de curiosidade. O que viria a seguir? Que segredos mais aguardavam a serem revelados? O que realmente significava amar alguém que entrelaçava seu destino dessa maneira? Miguel olhou para Isabela, o pânico em seus olhos aumentava. Você precisa confiar em mim e ir embora. Agora! A urgência de sua voz era palpável, e pela primeira vez, Isabela se deu conta de que a cada segundo que se passava, as peças do quebra-cabeça se tornavam mais confusas. Isabela estava paralisada, o olhar fixo na porta onde Alexandre fora levado. O coração pulsava forte, uma tempestade de emoções a dominava. O choque misturava-se à dor. O que ela deveria fazer agora? A angústia revirava seu estômago, e o mundo parecia escorregar das suas mãos. Então uma luz azulada cortou a escuridão na rua e uma van preta estacionou abruptamente em frente ao escritório. O pânico cresceu. Do lado de dentro, a cena se desenrolava lentamente em sua mente. Homens de terno escuro, rostos impassíveis, um ar de tensão carregada. E de repente, a porta se abriu novamente. Um terceiro homem entrou. Alto, magro, com uma postura firme e um brilho ameaçador nos olhos. Ela reconheceu aquele homem, Miguel, irmão de Alexandre. E ele estava ali, em Lisboa. O seu passado, aquele que Alexandre jurara estar longe, agora cercava Isabela. A adrenalina a fez agir. Miguel, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia. Medo e determinação misturados. Miguel a ignorou, caminhando direto até onde os agentes estavam. O que está acontecendo? Ele exigiu, a tensão aumentando de forma palpável. Isabela ficou apreensiva, observando a troca de olhares.
Aquela não era a primeira vez que Miguel surgia de modo inesperado na vida deles. Alexandre está sendo preso por acusações sérias. Um dos agentes respondeu com tom frio. Neste momento, Isabela percebeu que a situação era muito pior do que pensara. A conexão entre os irmãos era mais complexa do que entendia. Ela precisava saber a verdade. Miguel se virou, seus olhos agora penetrantes sobre Isabela. Escute, você não sabe o que está acontecendo. Alexandre está em perigo. E você também. Um arrepio percorreu a espinha dela. Como assim? O que você quer dizer? Ele está sendo manipulado. Miguel continuou, a voz grave. Um grupo envolvido em corrupção e tráfico de influência. Eles não estão só atrás dele, eles querem você também. As palavras dela ecoaram como um eco vazio. Eu? Por quê? Miguel hesitou. Por que você se envolveu demais? Sua tradução, a oportunidade que Alexandre te deu. Eles têm olhos em você, Isabela. O que você fez barulho, e agora você é um alvo. A pressão começou a apertar. O choque de sua nova realidade era avassalador. Isabela lutava para processar a informação, enquanto a porta do escritório se fechava, prendendo a luz. Os sons do mundo lá fora pareciam distantes. Eles virão atrás de você, Miguel afirmou. Mais como uma advertência do que um conforto. Preciso que você confie em mim. Não é só Alexandre que está em jogo. Você não entende o tamanho do abismo que envolve nossa família. Antes que pudesse fazer perguntas, barulhos de passos e gritos invadiram a sala. Os homens de terno se preparavam para sair. Hastes de arma exposta se tornando evidente. Miguel a puxou para trás, utilizando seu corpo como escudo. Saia daqui! Agora! Ele gritou. O coração de Isabela disparou e ela deu um passo à frente. Mas antes que a abrisse, uma explosão a fez estremecer. O chão tremeu, o escritório mergulhou em fumaça e confusão. Gritos ecoavam de todos os lados. Isabela se debatia em meio ao caos, mas no centro da fumaça, uma figura surgiu. Uma mulher, com uma postura digna, avançou, ignorando a destruição ao seu redor. Era ela, Clara, a CEO da empresa onde tudo começou. Isabela ficou pasma. O que ela estava fazendo ali? Calem-se todos! O que está em jogo aqui vai muito além de vocês! Clara gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. Os homens da lei a reconheceram e hesitaram. Senhora, você não pode. Eu sou a única que pode, Clara interrompeu, tão feroz quanto uma leoa. Alexandre nunca soube, mas agora é a hora de revelar tudo. Isabela trocou olhares nervosos com Miguel. O que Clara tinha a dizer? O que ela ocultava? É hora de vocês saberem a verdade. Clara começou, seu olhar fixo em Isabela. Alexandre e Miguel não sabem, mas nosso império é baseado em segredos muito mais profundos do que vocês imaginam. O passado é mais sombrio do que contaram. Um nó se formou na garganta de Isabela. Que segredos! A voz dela tremia e ela se obrigou a permanecer firme. A família de Alexandre foi envolvida em um escândalo horrível há anos. Especulação, manipulação e assassinato, Clara disse. Cada palavra uma balança. Alexandre, é o herdeiro de um legado insustentável. Havia planos que envolviam você desde o começo. As palavras cortaram como uma lâmina. Tanta dor, tanta mentira. E a revelação mais perturbadora. Eles queriam que você fosse a isca para atraí-lo de volta. Isabela mal conseguia respirar. O amor, os sonhos, tudo desmoronava. Isso não pode ser verdade. O Alexandre, ele não é assim. Ele não sabe, Isabela. Tudo o que ele fez, tudo o que você construiu, é uma armadilha. E eles vão vir atrás de nós agora que esses laços foram reativados.
Clara olhou para os homens ainda no escritório. Se não formos rápido, não haverá mais nada. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. A verdade a devastava. A conexão com Alexandre era ainda mais complicada do que pensava. E o que fazer agora? Confiar em Miguel? A vida dela se transformando em uma sombra. Uma sirene mais perto ecoou, interrompendo os pensamentos. Miguel a puxou, determinado. Precisamos sair, agora! Mas antes que pudesse se mover, a porta se abriu novamente e uma figura conhecida apareceu. Era Alexandre, desfeito, mas vivo. Ele respirava pesado, como se acabasse de escapar de um pesadelo. No entanto, a expressão em seu rosto não falava de alívio. Isabela, ele sussurrou, perdendo-se em seus olhos. E então, o choque que percorreu a sala foi palpável. Eu sei a verdade. Criei um plano. A verdade? Isabela repetiu, um nó na garganta. Do que você está falando? Alexandre deu 2 passos à frente e tudo pareceu parar. Eu não estou aqui para salvar a mim mesmo. Sua voz era firme, mas tinha um tremor escondido. Estou aqui para proteger você. Não sou quem você pensa que sou. As revelações se empiavam e a vida de Isabela virava um labirinto escuro e confuso. O que mais Alexandre escondia? E qual seria o verdadeiro preço desse amor que agora estava envolvido em segredos e mentiras? A dúvida pairava como um véu sobre todos, deixando apenas um caminho a seguir. Mas que caminho seria esse? Alexandre, eu sei a verdade. Criei um plano. As palavras dele ecoaram na sala como um grito silencioso. Isabela sentiu-se desmoronar. O choque a invadiu, gelando a espinha. Ela olhou nos olhos dele, buscando qualquer vestígio de sinceridade. Mas o olhar de Alexandre estava confuso, e logo se transformou em desespero. Isabela, eu entrei no jogo porque tinha que descobrir quem estava manipulando a minha vida. E a sua. Ele hesitou, respirando fundo, mas o tempo não estava ao lado deles. O som de sirenes e passos apressados se aproximava. Miguel puxou Isabela para mais perto, como se isso pudesse protegê-la das verdades que estavam prestes a ser reveladas. É melhor você me contar tudo agora, Isabela insistiu com o coração na boca. Ou nunca teremos uma chance. Mas antes que pudesse dizer mais, a porta do escritório se abriu com força e um homem alto, vestindo um terno escuro, entrou apressadamente. Os colegas de Alexandre foram pegos de surpresa. Alexandre Martins, pare! Você não deveria estar aqui. A voz do recém-chegado era de autoridade e logo a tensão na sala se intensificou. Se você não sair imediatamente, será preso novamente. O homem se virou. E então tudo mudou. Quem é você? Miguel perguntou, a frustração transparecendo. Sou a pessoa que pode resolver isso, disse o homem, mas sua expressão estava longe de transmitir confiança. Ele olhou diretamente para Alexandre. Os outros já estão a caminho. Juntos, não seremos capazes de detê-los. Isabela sentiu o ar rarear. De quem você está falando? De quem você acha que estamos falando? O homem disparou, gesticulando para todos. A empresa, o legado, o plano não era só sobre Alexandre. Esperamos que você estivesse aqui. E agora, com você, tudo ficou mais complicado. A sala ficou em silêncio por um momento. Alexandre, Miguel e até Isabela trocavam olhares confusos. O homem pegou do bolso e jogou em cima da mesa. Uma foto. Os rostos conhecidos de pessoas que Isabela nunca se atreveria a nomear estavam estampados ali. Figuras públicas, políticos, seus rostos erguidos em meio ao lodo de escândalos e corrupção. Você está se envolvendo em uma teia de conspirações, Isabela. A sua tradução não era apenas uma tradução. O homem se aproximou, seu olhar intenso.
Você foi o elo que eles estavam esperando. E o plano já começou. As palavras dele penetraram em Isabela como uma faca afiada. Um nó se formou na garganta, e a realidade desabou sobre ela como uma avalanche. O que você quer dizer com isso? É simples. Você não é apenas uma garçom. Eles acreditavam que você poderia ser uma ponte para mergulhá-los mais na lama. Você sabia de algo que não deveria saber. E isso agora os está colocando em jogo. Isabela olhou para Alexandre, depois para Miguel. Não pode ser verdade. Eu só queria ter uma chance. O homem a interrompeu. E agora, você não só está em perigo, mas Alexandre também. E a sua segurança depende das suas próximas decisões. Um barulho estrondoso ecoou do corredor, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. O homem deu um passo atrás, a tensão ardente no ar. Não temos escolha. Temos que sair agora. Miguel gritou, e o pânico se espraiou pela sala. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a porta se abriu mais uma vez, e a cena mudou drasticamente. 4 homens, armados, e em cada um dos rostos uma determinação feroz, invadiram o espaço. Não se movam! Um deles gritou, e então tudo se transformou em caos. Os gritos ecoaram, enquanto Miguel empurrava Isabela para trás dele. Corra! Vá! Ele ordenou, sua voz chamando a ação, enquanto ele enfrentava os invasores. Isabela, paralisada, assistia à cena. Uma explosão de adrenalina espalhou-se pelo seu corpo. O homem que tentava protegê-la silenciou o pânico dentro dela. E, em meio ao pânico, ela finalmente entendeu o amor que sentia por Alexandre, a atração por Miguel. Tudo isso agora enfrentava uma batalha amarga. Isabela, Alexandre gritou, mas os homens a cercavam. Ela finalmente conseguiu se mover, correndo para a saída. Sentia o coração na garganta e a verdade começava a se rotular em sua mente. Qual era a verdadeira natureza do amor quando ele estava repleto de segredos tão profundos e traições? Ao atravessar a porta, a luz da rua a ofuscou. Ela se virou para olhar para os homens, as imagens de seus rostos encontrando a luz. E então, um som inconfundível, um tiro, e a fumaça se dissipou. O mundo deslizou de volta para a escuridão. Então, no meio do caos e dos gritos, Isabela percebeu. Nem tudo era o que parecia ser. E nesse momento, a única certeza que tinha era que a corrida apenas começava. O que ela aprenderia sobre seus sentimentos? Sobre Alexandre e Miguel? O que mais seria revelado no fio de sua vida? A explosão ecoou como um trovão, sua reverberação arrastando Isabela para a realidade. Ela não sabia onde se enfiar. O caos a cercava. O corpo dela se movia de forma automática, mas em sua mente, a imagem de Alexandre, perdido entre os homens armados, não se apagava. O tiro, o desespero. O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Miguel em pé, os olhos colados aos intrusos, como um animal acuado. Isabela, corre! Ele gritou, empurrando-a na direção da saída. E então, tudo aconteceu tão rápido. Os homens de terno escuro tomaram a frente, bloqueando o caminho, enquanto um deles sacava uma arma, e o pânico se instalou. Parem! Ninguém se move! A voz do líder dos invasores cortou o ar pesado. Isabela sentiu seu coração acelerar. O que eles queriam? Era uma emboscada? Várias perguntas giravam em sua mente. No meio do barulho, uma figura familiar surgiu na porta. Clara, a CEO apologética, avançou em direção aos homens. O que ela estava fazendo ali? A certeza no olhar de Clara fez a tensão ficar ainda maior. Você não deve estar aqui, Clara, disse um dos homens, sua voz tremendo de raiva. Isso não é seu problema.
Não é só um problema, é uma questão de sobrevivência, a mulher respondeu, segurando a bolsa com força. Estamos todos dentro disso, e vocês não podem controlar isso por muito mais tempo. As palavras dela ecoaram, e Isabela teve um súbito vislumbre do que a rodeava. Uma teia de vida e morte. Era um jogo muito maior. O que realmente aconteceu aqui? Ela se virou para Alexandre. O que você me escondeu? Sua voz saiu mais fraca do que teria, carregada de dor. As palavras dele ainda pairavam na memória. Criei um plano. Ela fechou os olhos, na expectativa de que ele tivesse um bom motivo. Mas então, a visão dela era curta, frágil e como se tivesse um mundo na palma da mão. Neste momento de dúvida, um estrondo. A porta do escritório abriu-se abruptamente e um novo personagem entrou na briga. Era Diego, o ex-namorado de Isabela. Ele estava lá, com a cara de quem havia saído de um pesadelo. Mas estava ali. O que ele fazia aqui? Isabela! Ele gritou, suas feições revelando uma mistura de preocupação e desespero. Eu não sabia onde mais procurar. Diego, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou confusa, sentindo-se dividida. E então a realidade era feita a pedaços. As palavras de Diego foram um soco no estômago. Eu descobri a verdade sobre Alexandre e sobre a família dele. Eles estão envolvidos em algo muito maior e você precisa sair. Agora! A cabeça de Isabela girou. Sobre o que exatamente? Os Martins não são o que parecem, Diego respondeu, a voz baixa. Eles estão misturados em um ringue internacional de tráfico de influência. E Alexandre? Ele era apenas uma peça. Um arrepio percorreu sua coluna. As palavras de Diego a deixaram aturdida. A confusão cresceu. Seu amor por Alexandre agora parecia um labirinto sem saída. E enquanto olhava para Miguel e Clara, ambos se movendo em um espaço que parecia colidir com a gravidade, as peças do quebra-cabeça começavam a cair no lugar. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, sentindo tudo escorregar entre seus dedos. Isso é uma loucura! Miguel a puxou, os olhos arregalados. Isabela, vai! Temos que sair! Um novo retorno. A figura de Clara agora mais ameaçadora. Porque ele é o verdadeiro alvo. Não somos nós que o procuramos, mas você também. Todos nós estamos aqui por um motivo. Que motivo? Isabela indagou, algum lugar entre dúvida e esperança. Porque ele é o verdadeiro alvo. Não somos nós que o procuramos. Eles o tiveram desde o começo. A revelação pesava no ar, quebrando a confiança que ela tinha em Alexandre. Diego, como se tudo estivesse interligado, se dirigiu para Isabela, sua voz agora tranquila. Se você o ama, então descubra a verdade. Os desafios podem ser mais profundos do que você imagina. Os sons de sirenes se aproximavam e o pânico aumentou. Mas naquele momento, tudo parecia se silenciar. Para onde ela iria? O que deveria fazer? Com o coração acelerado, ela percebeu. A escolha não era mais só sobre amor, mas sobre sobrevivência. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, o que realmente era verdade? Antes que pudesse articular um plano, um som ensurdecedor cortou o ar e uma nova batalha começava. O destino estava prestes a mudá-la para sempre. A explosão ecoou como um trovão, sua reverberação arrastando Isabela para a realidade. Ela não sabia onde se enfiar, o caos a cercava. O corpo dela se movia de forma automática, mas em sua mente, a imagem de Alexandre, perdido entre os homens armados, não se apagava.
O tiro, o desespero, o que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Miguel em pé, os olhos colados aos intrusos, como um animal acuado. Isabela, corre! Ele gritou, empurrando-a na direção da saída. E então, tudo aconteceu tão rápido. Os homens de terno escuro tomaram a frente, bloqueando o caminho, enquanto um deles sacava uma arma, e pânico se instalou. Parem! Ninguém se move! A voz do líder dos invasores cortou o artesado. Isabela sentiu seu coração acelerar. O que eles queriam? Era uma emboscada? Várias perguntas giravam em sua mente. No meio do barulho, uma figura familiar surgiu na porta. Clara! Você não deve estar aqui, Clara! Disse um dos homens, sua voz tremendo de raiva. Isso não é seu problema! Não é só um problema. É uma questão de sobrevivência, a mulher respondeu, segurando a bolsa com força. Estamos todos dentro disso, e vocês não podem controlar isso por muito mais tempo. As palavras dela ecoaram, e Isabela teve um súbito vislumbre do que a rodeava. Uma teia de vida e morte. Era um jogo muito maior. O que realmente aconteceu aqui? Ela se virou para Alexandre. O que você me escondeu? Sua voz saiu mais fraca do que queria, carregada de dor. As palavras dele ainda pairavam na memória. Criei um plano. Ela fechou os olhos, na expectativa de que ele tivesse um bom motivo. Mas então, a visão dela era curta, frágil e como se tivesse o mundo na palma da mão. Neste momento de dúvida, um estrondo. A porta do escritório abriu-se abruptamente e um novo personagem entrou na briga. Era Diego, o ex-namorado de Isabela. Ele estava lá com a cara de quem havia saído de um pesadelo. Mas estava ali. O que ele fazia aqui? Isabela! Ele gritou, suas feições revelando uma mistura de preocupação e desespero. Eu não sabia onde mais procurar. Diego? O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, confusa, sentindo-se dividida. E então, a realidade se despedaçou. As palavras de Diego eram um soco no estômago. Eu descobri a verdade sobre Alexandre e sobre a família dele. Eles estão envolvidos em algo muito maior e você precisa sair, agora. A cabeça de Isabela girou. Sobre o que, exatamente? Os Martins não são o que parecem, Diego respondeu, a voz baixa. Eles estão misturados em um ringue internacional de tráfico de influência, e Alexandre, ele era apenas uma peça. Um arrepio percorreu sua coluna. As palavras de Diego a deixaram aturdida. A confusão crescia. Seu amor por Alexandre agora parecia um labirinto sem saída. E enquanto olhava para Miguel e Clara, ambos se movendo em um espaço que parecia colidir com a gravidade, as peças do quebra-cabeça estavam começando a cair no lugar. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, sentindo tudo escorregar entre seus dedos. Isso é uma loucura. Miguel a puxou, os olhos arregalados. Isabela, vai! Temos que sair. Mas antes que pudessem se mover, um novo retorno. A figura de Clara, agora mais ameaçadora. Não é apenas sobre vocês. Existe uma decisão crucial a ser feita. O que Alex não sabe é que não é só a família dele que está em risco, mas você também. Todos nós estamos aqui por um motivo maior. Que motivo? Isabela indagou, algum lugar entre dúvida e esperança. Porque ele é o verdadeiro alvo. Não somos nós que o procuramos. Eles o tiveram desde o começo. A revelação pesava no ar, quebrando a confiança que ela tinha em Alexandre. Diego, como se tudo estivesse interligado, se dirigiu para Isabela, sua voz agora tranquila. Se você o ama, então descubra a verdade. Os desafios podem ser mais profundos do que você imagina.
Os sons de sirenes se aproximavam e o pânico aumentava. Mas naquele momento, tudo parecia se silenciar. Para onde ela iria? O que deveria fazer? Com o coração acelerado, ela percebeu: a escolha não era mais só sobre amor, mas sobre sobrevivência. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a verdade surgiu como um relâmpago. Um dos homens ao fundo, em meio ao tumulto, se revelou não ser um intruso, mas sim um agente infiltrado da polícia. Alguém que estava ali para desmascarar a corrupção. Ele se virou, apontando diretamente para Clara. Você está presa, Clara! Temos todas as evidências, todos vocês. O mundo de Isabela virou de cabeça para baixo. A mulher que parecia tão cheia de poder, agora vulnerável e exposta. Era um jogo de xadrez em que ninguém saía vencedor. A cena estava armada para um colapso total. A pergunta pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para desvendar a verdadeira natureza de Alexandre e a real conexão dele com Clara? E com esse novo conhecimento, será que ainda havia tempo para salvar o amor e a própria vida? A explosão ecoou como um trovão, sua reverberação arrastando Isabela para a realidade. Ela não sabia onde se enfiar, o caos a cercava. O corpo dela se movia de forma automática, mas em sua mente, a imagem de Alexandre, perdido entre os homens armados, não se apagava. O tiro! O desespero! O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Miguel em pé, os olhos colados aos intrusos, como um animal acuado. Isabela, corre! Ele gritou, empurrando-a na direção da saída. E então, tudo aconteceu tão rápido. Os homens de terno escuro tomaram a frente, bloqueando o caminho, enquanto um deles sacava uma arma, e o pânico se instalou. Parem! Ninguém se move! A voz do líder dos invasores cortou o ar pesado. Isabela sentiu seu coração acelerar. O que eles queriam? Era uma emboscada? Várias perguntas giravam em sua mente. No meio do barulho, uma figura familiar surgiu na porta. Clara, a CEO apologética, avançou em direção aos homens. O que ela estava fazendo ali? A certeza no olhar de Clara fez a tensão ficar ainda maior. Você não deve estar aqui, Clara, disse um dos homens, sua voz tremendo de raiva. This is not your problem. Não é só um problema, é uma questão de sobrevivência, a mulher respondeu, segurando a bolsa com força. Estamos todos dentro disso, e vocês não podem controlar isso por muito mais tempo. As palavras dela ecoaram, e Isabela teve um súbito vislumbre do que a rodeava. Uma teia de vida e morte. Era um jogo muito maior. O que realmente aconteceu aqui? Ela se virou para Alexandre. O que você me escondeu? Sua voz saiu mais fraca do que queria, carregada de dor. Criei um plano. As palavras dele ainda pairavam na memória. Ela fechou os olhos na expectativa de que ele tivesse um bom motivo. Mas então, a visão dela era curta, frágil. Neste momento de dúvida, um estrondo. A porta do escritório abriu-se abruptamente e um novo personagem entrou. Era Diego, o ex-namorado de Isabela. Ele estava lá, com a cara de quem havia saído de um pesadelo, mas estava ali. O que ele fazia aqui? Isabela! Ele gritou, suas feições revelando preocupação e desespero. Eu não sabia onde mais procurar. Chá? Diego, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, confusa, sentindo-se dividida. E então a realidade se despedaçou. Eu descobri a verdade sobre Alexandre e sobre a família dele. Eles estão envolvidos em algo muito maior e você precisa sair agora. A verdade? Ela balbuciou. Sobre o que exatamente? Os Martins não são o que parecem, Diego respondeu, a voz baixa.
Eles estão misturados em um ringue internacional de tráfico de influência. E Alexandre, ele era apenas uma peça. Um arrepio percorreu sua coluna. As palavras de Diego a deixaram aturdida. A confusão crescia, e o amor por Alexandre agora parecia um labirinto sem saída. Olhando para Miguel e Clara, ambos se movendo em um espaço que parecia colidir com a gravidade. Tudo começava a fazer sentido. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, sentindo tudo escorregar entre seus dedos. Isso é uma loucura! Miguel a puxou, os olhos arregalados. Isabela, vai! Temos que sair! Mas antes que pudessem se mover, um novo retorno. A figura de Clara, agora mais ameaçadora. Não é apenas sobre vocês. Existe uma decisão crucial a ser feita. O que Alex não sabe é que não é só a família dele que está em risco, mas você também. Que motivo? Isabela indagou, entre dúvida e esperança. Porque ele é o verdadeiro alvo. Não somos nós que o procuramos. Eles o tiveram desde o começo. Clara revelou, e a tensão no ar aumentou. Diego, como se tudo estivesse interligado, se dirigiu para Isabela, sua voz agora tranquila. Se você o ama, então descubra a verdade. Os desafios podem ser mais profundos do que você imagina. Os sons de sirene se aproximavam e o pânico aumentava. Mas naquele momento, tudo parecia se silenciar. Para onde ela iria? O que deveria fazer? Com o coração acelerado, ela percebeu. A escolha não era mais só sobre amor, mas sobre sobrevivência. De repente, outro estrondo. A porta do escritório se arrebentou e um novo homem entrou. Um que ninguém esperava. Era o pai de Alexandre. Ele segurava uma pasta cheia de documentos. O olhar dele era de um viking enfurecido, seus olhos ardendo com uma fúria que não se podia ignorar. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, horrorizada. Eu não tenho mais tempo para jogos. A verdade precisa vir à tona. O pai de Alexandre gritou, e a sala quase congelou. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? Ele avançou, mostrando os documentos, enquanto seus olhos se fixavam em Alexandre. Você estava prestes a ser sacrificado. E eu não vou deixar que você caia no mesmo buraco que eu caí. As palavras dele traziam uma nova camada de mistério. O choque a atingiu como um soco. A verdade estava a ponto de ser revelada, mas com isso uma sombra também se formou. As luzes do mundo desapareceram, e a sala ficou em um silêncio assustador. Mas antes que Isabela pudesse reagir, o pai de Alexandre declarou: "Há mais! Fui eu quem orquestrou tudo! A corrupção, o tráfico. Eu estava por trás de tudo e Alex nunca soube." O impacto das palavras o fez partir a sala em pedaços. Isabela ficou paralisada, com um nó na garganta. O que aquilo significava? A traição? A lealdade? O que estava acontecendo ali? Com o pulso acelerado, ela sentiu que o mundo estava desmoronando mais uma vez. O homem que ela amava, seu passado, seus laços, tudo se desmoronava. Para onde essa nova verdade os levaria? E o que iam fazer agora? Assim como uma avalanche, as perguntas surgiram em sua mente. O que mais poderia ser escondido? E em qual caminho sombrio eles estavam prestes a entrar? Ele olhou para todos ao redor, seu coração em frangalhos. A resposta estava prestes a mudar tudo. Isabela sentia-se em um turbilhão.
As palavras do pai de Alexandre a golpeavam como ondas poderosas. Eu orquestrei tudo. O som da revelação ecoou, fazendo ela flutuar entre a dor e a confusão. Alexandre, chocando-se com a verdade sobre sua própria família, estava em choque, sem saber o que fazer. Os homens armados bloquearam a porta e Isabela sentiu seu mundo desmoronar em um instante. Miguel se virou, enfrentando os homens, mas a tensão era palpável. O tempo parecia esticar-se como um elástico prestes a se romper. Ela olhou para Clara, que agora tinha uma expressão de desespero. Nós precisamos sair, agora! Isabela, escute! Miguel a puxou novamente. Se ficarmos, vamos perder a chance de escapar. Não podemos deixar que eles nos matem. Diego, cada vez mais próximo, a observava com intensidade. A verdade é perigosa, e nós estamos no centro de tudo isso. Ele olhou para a porta. Temos que correr. Então, antes que ela pudesse reagir, o pai de Alexandre explodiu em palavras. Eles foram afastados porque sabem que você é a chave para derrubar nossa família. A revelação o deixou em fúria. Você não pode dizer isso, Clara retrucou, sua voz trêmula. Você não entende o que está em risco. Isabela olhou para Alexandre, seu coração batendo rápido. Você sabia de tudo isso? Sabia dos segredos? Eu só queria te proteger. Alexandre exclamou, a dor em sua voz ecoando por toda a sala. Mas a situação só piorou. Os homens avançaram, seus rostos impassíveis, transformando a sala em um campo de batalha. Isabela sentia o coração disparar e a adrenalina invadi-la, cada batida pulsando a necessidade de lutar ou correr. Rápido! Saiam por aquela porta! Gritou Miguel, empurrando Isabela na direção oposta da confusão. O tempo parecia desacelerar quando o estrondo de um tiro cortou o ar. O pai de Alexandre caiu, uma expressão de choque e dor estampada em seu rosto. A sala se encheu de gritos e Isabela se viu agarrada a Miguel, que a puxava para longe. Você está bem? Ele perguntou, a coragem nos olhos. Sim, mas precisamos de um plano, ela disse, a voz trêmula. É o Alexandre? Ele hesitou. Não podemos deixar que ele se perca no meio disso. Mas como vamos tirá-lo daqui? Clara parou com lágrimas nos olhos. Se vocês forem, não haverá como voltar. Mas eu sei como podemos sair. As palavras de Clara foram como um farol na escuridão. Todo o peso da situação começou a se esvair com uma pequena chance de escapar. Juntos decidiram que precisavam confrontar os homens armados. Mas também precisavam da coragem para lidar com os segredos que finalmente estavam emergindo. Enquanto o grupo se movia em direção à porta, o estrondo de novas sirenes se aproximava. Isabela sentiu um misto de esperança e desespero. Eles tinham que agir rápido. O amor por Alexandre e a busca pela verdade a guiavam. Vamos! Agora! Miguel sussurrou, empurrando Isabela para fora. O ar fresco da noite a envolveu, mas o clima estava carregado de tensão. Eles começaram a correr, não em direção a um futuro incerto, mas para um sonho que precisavam alcançar. Um sonho onde segredos não governariam mais suas vidas. Conseguiriam escapar da prisão do passado? Que caminho tomariam? E que verdades seriam reveladas diante da luz? Com a adrenalina em alta, Isabela não olhou para trás. Mas sabia que algo mudara dentro dela. A liberdade teria seu preço, e o amor ainda vibrava, poderoso e inquieto, no fundo do coração. Se essa história prendeu sua atenção, não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias incríveis.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que